Você já passou por aquela situação em que queria puxar assunto com alguém, mas simplesmente travou? Ficou pensando demais, tentando achar a frase perfeita, e no final acabou não falando nada? Ou pior, até falou, mas saiu algo forçado, estranho, sem conexão nenhuma? Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo, porque esse é um dos problemas mais comuns hoje em dia. Eu mesmo já passei por isso diversas vezes. A maioria das pessoas não sabe como iniciar uma conversa sem parecer artificial, sem parecer que está forçando algo. E isso faz com que muita gente se sinta desconectada, mesmo estando cercada de pessoas. Mas preste atenção agora, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a forma de como você se comunica. Você vai entender por que a maioria das conversas não fluem, qual é o erro que quase todo mundo comete sem perceber, e principalmente uma forma simples e prática de iniciar qualquer conversa de maneira natural, leve e sem pressão. Nada de frases prontas, nada de tentar parecer interessante o tempo todo. Você vai aprender como criar conexão de verdade usando algo que você já tem, mas nunca aprendeu a usar do jeito certo. Então fica até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você se comunica no seu dia a dia. E se já fez sentido até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje o papo vai ser top. Sabe, tem uma coisa engraçada sobre conversa fiada. A maioria das pessoas trata isso como se fosse um obstáculo. Como se fosse a parte chata que você precisa atravessar até chegar no que realmente importa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas conexões reais na sua vida começaram de forma profunda? Adivinha só, nenhuma. Seu melhor amigo não começou com uma conversa filosófica, começou com algo simples, meio sem graça, quase automático. E mesmo assim, foi o começo de algo importante. Então talvez o problema não seja uma conversa fiada, talvez o problema seja a forma como você a enxerga. Porque quando você rejeita o começo, você nunca chega no meio. E quando você muda essa visão, tudo começa a destravar. Mas existe um erro escondido aqui que ainda pode fazer você travar mesmo entendendo isso. E é exatamente isso que você precisa perceber agora. Pensa comigo, você já entrou em algum lugar e ficou meio perdido, sem saber o que falar, com medo de parecer estranho? Isso acontece porque você acredita que precisa dizer algo incrível, inteligente, marcante, quando na verdade não precisa. Existe um detalhe que quase ninguém fala sobre isso. Conversar bem não é sobre impressionar, é sobre fazer o outro se sentir confortável. E é aqui que entra algo simples, mas extremamente poderoso, a observação ativa. É simplesmente prestar atenção de verdade na pessoa à sua frente, como se naquele momento nada mais existisse além do que está acontecendo ali. E no momento em que você faz isso, algo muda. A conversa deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. Mas cuidado, porque a maioria das pessoas entende isso errado e acaba forçando ainda mais, e isso piora tudo, porque olha isso, a maioria das pessoas não escuta, não observa, não presta atenção. Elas só esperam a vez delas de falar, e é exatamente por isso que as conversas parecem vagas, vazias, desconectadas. Aposto que já se sentiu frustrado quando você estava conversando com alguém, e parece que a pessoa não estava nem aí para você. Só estava concordando e esperando a vez dela de falar para falar sobre outro assunto. Agora imagine o contrário. Você olha de verdade, percebe detalhes simples, a roupa da pessoa, o jeito que ela se comporta, o que ela está fazendo naquele momento. E ao invés de fazer uma pergunta que pressione, ou totalmente sem contexto com a conversa, você faz uma observação leve, algo simples, natural, que não exige resposta, mas convida. Algo que envolva a pessoa, talvez sobre o momento ou o ambiente. Algo leve. E isso muda completamente o jogo, porque você tira a pressão de outra pessoa. Você não está interrogando, você está abrindo uma porta. Mas tem um detalhe aqui que quase ninguém percebe. E se você ignorar isso, mesmo fazendo observações, você ainda vai parecer estranho. Por exemplo, você está em uma cafeteria e alguém do seu lado está com um livro. A maioria das pessoas vai perguntar: "O que você está lendo?" Parece educado, mas na prática, é pressão. A pessoa agora precisa explicar, resumir, responder. Agora olha a diferença. Você diz: "Esse livro parece que é muito bom." Pronto. Você fez uma observação. Simples, neutra e ao mesmo tempo interessante. A pessoa pode rir, pode comentar, pode ignorar, mas se ela responder, uma conversa já começou de forma leve, sem esforço, sem tensão. E a pessoa não vai se sentir obrigada a responder. Afinal, você não fez nenhuma pergunta. Foi só um comentário. Isso funciona em qualquer lugar, festa, trabalho, academia. Mas aqui vem o ponto mais importante de todos, porque não é só o que você fala, é como você fala. E aqui vai uma verdade que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas. As pessoas não querem ser impressionadas, elas querem ser percebidas. Não de um jeito intenso demais, mas de um jeito simples. Um simples, eu notei você. Porque no fundo, todo humano quer isso.
quer ser visto, reconhecido, validado. E quando você faz isso de forma natural, você se destaca sem precisar forçar nada. Então, na próxima vez que você não souber o que dizer, não pense no que falar. Olha, observe, perceba e comente. Simples assim. Porque no momento em que você faz isso, você sai do esforço e entra na conexão. Agora me conta aqui nos comentários. Você já travou em alguma situação assim? E comenta também se vocês querem que eu aborde de forma mais profunda esse assunto. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve e compartilha. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é aprender a prestar atenção de verdade.